Oi, gente! Tudo bem? Vamos dar início, né, à nossa aula de artes. E hoje eu trouxe uma convidada, né, aqui no... É quase uns de frente com a Andresa. Valesca, ela estudou comigo, ela é professora de artes também. E ela é bailarina, né? Aí, eu passei um vídeo para vocês antes, que é falando sobre a dança, né? A história da dança. E aí vocês têm que assistir para vocês poderem estar entendendo esse. Vou apresentar ela para vocês, né? A gente vai falar um pouco sobre dança clássica, sobre balé e outras coisas mais. Obrigada, Valesca, por ter aceitado esse convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Acho que a gente tirou uma parte do dia, do momento, para fazer essa entrevista, que é bacana. Assim, a gente sempre está buscando conhecimento, é sempre gratificante, tanto para as duas partes. Eu sou professora de artes, há 7 anos eu comecei a fazer balé clássico, comecei aos 19, um pouquinho mais tarde, mas o que eu aconselho para quem está assistindo, vocês sempre busquem fazer balé clássico ou qualquer outro estilo de dança logo cedo, porque sua estrutura do corpo vai começar a moldar a partir para aquela dança. Principalmente o balé clássico, tem que começar bem antes. E eu vou apresentar um pouquinho a história do balé clássico, que, na verdade, é uma história secular. O balé clássico ele começa há muito tempo atrás, então o que eu vou falar aqui é uma breve história. Se vocês forem pesquisar em outros canais, em vídeo, até em site que fala sobre balé clássico, vocês vão ver que tem uma infinidade de pesquisas só sobre balé clássico. Vou apresentar aqui a tela a vocês. E assim, né, só deixando claro que não... Ai, os meninos que estão assistindo... Ai, professora, é só negócio de balé, menino não faz. A gente vai também estar falando sobre isso, né? Durante essa aula, tirando um pouco desse estigma, né? Que só Isso menina mesmo. faz balé. Não, menino também faz. Não tô obrigando vocês a fazerem balé, mas é bom a gente poder estar conhecendo um pouco do universo da arte, que não é só pintar ou então só fazer atividade, também a questão da história, de como é a dançar. Não só existe o passinho, existe outros tipos de dança também. Isso é verdade. O balé clássico, na verdade, ele já é estigmatizado. É como se fosse assim, balé clássico é para classe alta. Isso vem de muito tempo. Então, vou tratar aqui sobre o balé clássico, uma breve história, e também vou trazer a metodologia que eu aprendi, que é a metodologia Vaganova. Vou também falar sobre outras metodologias, como é que são trabalhadas dentro do balé clássico, sendo que eu vou focar na metodologia Vaganova porque eu tenho mais experiência, tenho assim consciência corporal e posso falar com propriedade. Certo. Vamos lá. Para que comece a falar de balé clássico, vocês primeiro têm que entender o seguinte: o balé clássico ele começou na Itália. E a gente acha que o balé clássico começa na França, até Isso. porque os nomes são franceses. O nome dos passos são em francês, Brabaz, Assemblée, GT, são todos nomes em franceses. Porém, o balé clássico ele inicia no país da Itália. E como é que ele chega na França, já que ele é italiano? O balé clássico ele começou no século V até o século XV. Então, as pessoas elas já faziam balé sem saber que era balé, na verdade, era uma dança de corte. Essa dança cortesa, na verdade, era só para a elite, para a nobreza. Eram tanto homens como também mulheres que dançavam. Então, era como se fosse um entretenimento para as pessoas nobres passassem um leve. Não existia TV, não existia celular, esse mundo da internet naquele tempo. Então, era como se fosse um divertimento. Eles iam fazer um entretenimento com a dança. Então, a dança de corte, ela tem muitos passos que é semelhante ao balé. Então, aí se inicia o balé a partir dessa classe elitizada, que só os nobres faziam a dança de corte. E quem
começa a praticar essa dança de corte na Itália é a princesa Catarina. Catarina de Médici, ela fez um acordo, na verdade, seu pai fez um acordo com o rei Henrique II, que ele é francês. Sendo que, como ela gostava muito de balé, fazer essa prática, na verdade, a dança de corte, perdão, ela trouxe toda a sua corte, como também os professores italianos, para a França. E foi aí que o balé ele chega até a França, através da Catarina. E o que foi que aconteceu lá na França? Porque os passos são nomes franceses. Lá ocorreu o ensino da dança. Como isso só ficava para a corte, só quem fazia essa prática da dança era o pessoal nobre. Quando chega na França, que é um outro país, eles começam a visualizar a dança como se fosse algo que pudesse ser ensinado para as demais pessoas, não ficar só restrito. E aí começa a criar escolas de dança de balé. Por isso que eu coloquei aqui essa imagem para ilustrar, que começou a criar escola própria para balé e lá ensinava, tanto de forma corporal a dança, como também uma metodologia. Tinha algo escrito, eles tinham que aprender o balé de forma anatômica, eles tinham que aprender um pouco de ciências, biologia, então não era uma coisa só dança por dança, e Dança sim por um dançar, estudo né? mesmo. Por divertimento. Já era uma questão de estudar, né? De saber como é que o corpo se comporta. Isso, perfeito. E assim o balé ele começa a se estruturar com essa linguagem, essa nomenclatura que são em francês. Brabant, GT, Assemblée, todos nomes franceses, não Bilíngue. italianos. Bilíngue por conta da escola. E aqui eu trouxe aqui as posições. Primeira posição, segunda posição, terceira, quarta, quinta e a sexta posição de balé. Essas posições de balé foram ensinadas também nessa escola francesa. E por que eu trouxe essas posições? Essa última, a sexta posição, ela foi colocada a partir do neoclássico. Não existia esses pés normais, esses pés para frente. Sempre esses pés paralelos, sempre em andeor. Andeor, que fica aqueles pezinhos que parecem um pinguim quando a gente está andando, pezinho de palhaço. Então, essa rotação do andeor, a gente não tem no nosso corpo. A gente tem que buscar através do exercício físico, de atividade física, porque o normal é a gente andar com os pés para frente. Como é que vem essa rotação de andeor? Não é o joelho que faz a torção, nem os pés. Na verdade, é um músculo do glúteo que a gente tem que apertar mesmo o bumbum e assim vai fazer a rotação dos pés. Então, é preciso que a gente tenha muita firmeza nos nossos glúteos, também o tronco, para poder não prejudicar o joelho. Se você está sentindo o seu joelho, que ele está abrindo assim andeor, está fazendo um movimento errado, que a gente procura fazer os pezinhos assim para forçar, e não é desse jeito, aí a gente acaba danificando o joelho. Eu acho também, não sei, né, Valesca? Tem questão também da respiração, né? Tudo isso junto. Tem. Eu fiz balé, mas eu fiz balé muito pequena. Eu não lembro direito, acho que foi até os 10 anos. Aí eu lembro que não tinha, hoje em dia tem uma preocupação maior, né? Mas aí era na escola e aí não tinha muito isso aí não que você tá falando. Era faça, bota o pezinho e vai. Aí eu achava uó. Mas, não, eu achava muito complicado, porque não tinha, tipo, essa explicação, você tem que também ter a respiração, você ficava cansada. O balé é uma coisa muito cansativa pra mim, aí eu não gostava muito não, mas, sempre achei bonito, sempre achei muito bonito o jeito de se comportar e tal. Aí eu tenho uma pergunta, porque assim, nesse tempo, os meninos já dançavam? Ou não, era só meninas? Como você pode ver aqui na imagem, era mais meninas. Os meninos, eles não costumavam entrar no balé. Só entravam muito tardiamente. Por causa já o preconceito enraizado. Balé para menina. Poucos meninos que têm o balé. Para ter um exemplo, eu só tive 2 colegas que eram bailarinos e um professor.
homens, o resto tudo mulher. Então não é da família dizer assim, eu vou colocar meu filho no balé. É, Um sempre a garoto de menina, 5, né? 3 anos. Sempre a menina. Geralmente isso vai ser buscado por ele mesmo, o próprio menino, quando ele chega nos 12, 13 anos, aí ele resolve ir para a escola de balé. Mas isso ele já bem tarde, infelizmente. É, entendi. E você falou da questão da respiração. Porque é importante respirar. A gente acaba se cansando mais rápido se a gente não souber fazer a respiração direito. Quando a gente prende a respiração, acaba tendo um cansaço maior do corpo e isso prejudica até no equilíbrio. Então, é preciso que a gente saiba fazer a inspiração e expiração. Deixa eu continuar novamente. Vai fazer mais alguma pergunta? Não, até agora não. Ou não? Então, vamos chegar na sapatilha de ponta que a gente utiliza. O balé, apesar dele iniciar na França com um estudo tanto da metodologia como também essa busca do balé para ele não só ser atividade física, mas também uma interpretação do corpo, ainda na Itália, que também vai se preconizar a sapatilha de ponta. A sapatilha, na verdade, era uma sapatilha que não é a mesma como se tem hoje. Era uma parte bem rudimentar mesmo. As mulheres tinham que ficar nas pontas dos pés, mesmo, tinha que fazer um esforço. E tinha uma menina que tinha muita habilidade, que é uma dançarina italiana, que é lá do século XIX. O pai dela era coreógrafo, o pai dela também era cenógrafo, fazia parte de cenografia. Então, ele fez um figurino para a filha se apresentar em 1897, que é esse figurino aqui, que é a saia de tule, que até hoje as bailarinas ainda utilizam essa sainha, e a sapatilha também foi dele, uma sapatilha leve de cetim, porque essa filha dele tinha uma habilidade de ficar nas pontas dos pés. E quando foi numa apresentação, num momento, a filha fez essa execução do movimento, ficou nas pontas dos pés. Então, era uma novidade. E aí começa as bailarinas, por gostarem, assim, ser algo novo, se popularizar a ficar nas pontas dos pés. E com o tempo, com o processo, isso foi se desenvolvendo, assim como a época, tudo se desenvolve, também se desenvolveu a sapatilha. Então, a sapatilha, ela não é a mesma como antigamente, a primeira, que não tinha uma parte de gesso, uma parte aqui que tem na sapatilha, que deixa a gente ficar na pontinha dos pés. Então, isso ajuda. Ainda tem uma outra coisa que é a ponteira. Aqui, ó. Essa ponteira acaba acomodando nossos pés. Isso não machuca tanto se não tivesse a ponteira. Então, a sapatilha de ponta não é que machuque os pés. Não é difícil ficar em ponta. O difícil é se manter na ponta. Porque a gente precisa dessa força do glúteo e também ficar com o tronco todo rígido, o abdômen contraído, a respiração. Continuar fazendo respiração que abra um pouco o diafragma para que se manter na ponta. Então, não é fácil ficar e manter-se na ponta. O mais difícil é manter na ponta dos pés. Por isso que nesses balés, o que a gente mais observa numa apresentação é o quanto tempo a bailarina ela vai ficar nas pontas dos pés. E até a forma dela descer, ela não pode descer, ficar no chão. Porque pode ela ter uma torção, né? Pode ter uma torção, pode prejudicar o joelho. E é um impacto tão grande que ela faz para descer nas pontas que pode até lesionar o pé, o joelho, né? E como o balé é uma dança clássica e tem que mostrar leveza, ela tem que tanto subir como descer de forma leve. Então, não pode descer de forma exagerada nas pontas. Pode descer e simplesmente tocar no chão. Mesmo você, né, você explicou a questão que tem a ponteira, né, dentro da sapatilha. Mesmo assim, quando você está em ponta, né,
Uhum. Incomoda? Lhe incomoda de algum Incomoda um jeito? pouco, incomoda. Incomoda mais a parte dos dedos, né? Nem tanto o pé. A gente também faz um esforço para que a parte do pé ela fique mais uma curvatura, que isso ajuda a gente também a ficar em pontas. E o que é interessante, que a sapatilha de ponta é só para mulheres, não para os homens. A sapatilha dos homens é bem parecida com essa daqui, sendo que tem um saltinho. É só esse detalhe. E Por que eles essa ficam em diferença? ponta? Não, Não, eles eles não. ficam na meia ponta. É assim, Ah, na meia interessante, ponta. eu não sabia, nunca tinha reparado. E o homem, por ele não ter pontas, eles saltam mais. E isso acaba o glúteo dele, a região do glúteo, das pernas ficando mais musculosa. Já das mulheres, como elas vão subir nas pontas, a parte que mais desenvolve são os braços, a parte das costas, por causa que tem que Deveria ser ao manter contrário. os braços. Deveria os homens ficarem assim, ó, musculosos e as meninas com os glúteos em dia. Não É gostei. verdade. Não gostei dessa. Isso é por conta da dança, né? E da própria estrutura do corpo que vai se moldando a essa forma da dança clássica, que é a do balé, que a gente não nasceu para andar em andeó, andar assim. Existe na bacia da gente, a gente faz uma contração no glúteo que o eixo, o fêmur, isso aqui é como se fosse o fêmur, ele vai fazer uma rotação para que lá embaixo meu pé faça isso. É todo Diz um que estudo. existe todo um Não é processo apenas, para ai, que vou suba. dançar balé. E isso demora um tempo para poder chegar nas pontas. Eu comecei aos 19 e foi com 22 anos que eu subi nas pontas. Se É for um... as meninas mais novas, elas vão demorar bastante. Geralmente é recomendável que as meninas subam nas pontas após a primeira menstruação, porque o corpo ele já está sendo moldado da mulher. Não é Entendi. aconselhável as meninas subirem antes nas pontas. Aí isso aí entra naquela questão, né? Tem, não, tem idade certa? Não tem, né? Pra você começar a fazer balé. Né? Não, não tem idade certa. Só mais cedo é melhor, porque o Uhum, próprio corpo ele vai ganhar uma estrutura para que dance melhor e com mais firmeza. entendi. Massa. E existe várias modalidades de balé. Tem balé que é o mais clássico, que é o da pantomima. Ele é bem parecido com o teatro. O bailarino, ele na verdade, ele vai interpretar um personagem no palco e ali ele vai contar uma história narrativa, sendo que através da dança não existe fala como é no teatro, que a voz vai se colocar como também o corpo. Já na dança não. Ele vai apresentar de forma teatral mais por expressão e vai contar uma história através do seu corpo na dança. Esse é o balé de repertório, que geralmente os mais conhecidos são o Quebra-Nozes, que é apresentado bem próximo do Natal, e o Lago do Cisne, que tem até um filme que as pessoas mais conhecem. E existe também uma outra modalidade que é nova, que é o neoclássico. Qual a diferença entre o neoclássico e o de repertório? Além da musicalidade, que pode ser música moderna, também do figurino. O figurino não precisa ser um tule, um tutu, não precisa estar em sapatilha de ponta. Se tiver também com a sapatilha normal, mas fazendo a ponta, já está fazendo um balé neoclássico, sendo que os passos continuam sendo os mesmos. Ainda mantém essa tradição dos passos GT, andeó, os pés em andeó, na verdade, assemblée, todos ainda do balé clássico, que é o tradicional também de repertório. É uma modalidade que surgiu nova, que é o neoclássico, que também permite que os bailarinos também fiquem com os pés paralelos. Por isso que eu mostrei logo no início aquelas posições de balé. E a sexta posição foi a partir do neoclássico.
Legal, entendi. Existem também outras modalidades, que é o clássico, tem o neoclássico e tem o clássico livre, que esse é mais o estilo contemporâneo do balé, mas permaneceu o corpo rígido. Entendi. Só voltando nessa primeira questão, né, que você falou que é uma interpretação, e aí eu posso falar com os alunos, né, que alguns já devem ter ido para as apresentações, né, no Teatro de Zui Rosado, que sempre tem no final do ano, de algumas academias de dança, né? Se alguém foi, pode ver que tem bastante isso, né? A questão da interpretação. E eles aparecem, né? Como você falou, quebra-nozes. Lá já teve algumas apresentações assim. Todo ano tem as companhias lá de dança, elas escolhem uma temática e aí eles apresentam no final do ano. E geralmente é isso. E eles misturam, você falando aí, essas duas técnicas nas apresentações. Então é um exemplo, né, para quem tiver curiosidade, né, quando nós sairmos dessa pandemia e poder assistir novamente os espetáculos que na cidade de vocês tem isso, né? Tem esse tipo de apresentação. Bacana. Tem sentido, né? Deixando claro, assistir. Né, que aqui a gente Valesca, ela é de Natal. E aqui em Natal não tem muito isso, né? Não tem essa cultura das escolas, nem de escolas de dança irem para o teatro apresentar a sua arte. E aí eu já até falei com ela que em Mossoró é bastante, né? O movimento artístico em Mossoró é bastante forte. E ela até se surpreendeu. Só para deixar claro, né? Vocês... na capital. Não, na capital não tem. Geralmente quem vai para apresentação de dança é que faz dança. Não é pessoas que, eu gosto de ver a dança e vou lá. Não, geralmente o público que vão para essas apresentações é que já faz a dança. Então, quando você falou que em Mossoró o movimento é maior, aí eu fiquei, nossa, é maior do que aqui, né, em Natal. E é muito bonito os espetáculos. Mais acessível, qualquer pessoa pode ir ver, não necessariamente porque gosta ou porque entende. Tá lá, tem o ingresso, né? Vou lá ver, pronto. Isso é bacana, que não precisa a pessoa praticar a dança, só em você tá lá numa apresentação olhando, começa a aprender também. Com certeza, você já está vivenciando, né? Porque a arte é assim, você não precisa estar fazendo, você está assistindo, você está participando também daquilo. Uhum. Pois é. E, para finalizar assim, a metodologia Vaganova que eu vim trazer. Existem várias metodologias, vou mostrar aqui, nesse daqui fica melhor, que é a italiana, a de Cecchetti, que é a mais antiga, por conta que nasceu na Itália, né? E essa metodologia foi até a França e permaneceu no método Cecchetti. Depois veio a francesa e depois a que ficou mais conhecida por um tempo foi a Royal, que é a metodologia inglesa. Aí, após um tempo no finalzinho do século XIX, chega o balé na Rússia. E o que foi que a Vaganova fez com essa metodologia? Vaganova, ela era bailarina de uma escola russa em São Petersburgo. Ela, depois de ver tanta metodologia, queria juntar a metodologia, sendo que de forma mais simples e mais clara para as crianças de balé. Então, ela criou sua própria metodologia para ensinar as crianças, quando ela começou a ser professora. E ela continuou sendo professora na mesma escola onde ela se formou. E aí começou uma nova metodologia, que é a metodologia russa, próprio nome da Agripina, que é a Agripina Vaganova. E a gente chama Vaganova, um método que ela criou. É uma metodologia simples, fácil para o adulto e também mais fácil ainda assim para a criança entender. E existem passos que são mais simples, mais rígidos.
E a criança ela consegue entender, compreender melhor essa metodologia que foi criada na Rússia. Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar porque a metodologia ela começou a ser mais simplificada, essa russa. O método Chequette, os arabesque, o arabesque ele tem cinco, na verdade, modalidades. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto, a italiana. Então, existem 5 arabesques para uma criança aprender. Já na Royal, foi diminuído, sendo que a Royal, ela tirou o último, que é o quarto arabesque. Então, tem poucos arabesques na inglesa. Só tem o primeiro, o segundo e o terceiro. E a Rússia é uma metodologia simples, porém, ela é mais precisa. Então, ela tem 4 arabesques, sendo que esses 4 arabesques é aqueles ali, pronto, e vocês vão notar que os 2 últimos, a bailarina, ela está em posições diferentes. Os 2 primeiros é bem semelhante ao Royal e ao Chequette, já os 2 últimos ela já está em posição diferente, que as bailarinas. E esse daqui, esse último, é o método cubano, porque ele é bem semelhante da Rússia. Quando os russos eles foram até Cuba, teve alguns bailarinos que se instalaram naquele país, e eles ainda mantiveram o mesmo método, que é o da Vaganova, sendo que colocaram uns movimentos mais rápidos, por causa que era latinos, mas continua no método Vaganova, por isso que são os mesmos passos dos arabesques. Então, é um modo simplificado, mas mais preciso do que os outros métodos. E é o método que chega ao Bolshoi, a escola Bolshoi, que fica na Rússia, também tem uma no Brasil, que fica em Santa Catarina, em Joinville, que hoje é considerada a cidade da dança. E lá é ensinado esse método Vaganova. Existe toda uma seleção, na verdade, a seleção não é nem pelo aluno saber tantos passos, e sim ele saber os passos simples e precisos. Então, o método Vaganova não quer que o bailarino dance por dançar, mas ele aprenda no seu corpo a dança. Ele sabe fazer cada passo preciso, ele sabe o que ele está fazendo. É um conhecimento corporal. Então, isso aí eles acabam priorizando nessa escola. Ver se a criança ela tem a estrutura do corpo e se ela sabe o que ela está fazendo. Ela não está repetindo. Isso aqui é bacana. E a Vaganova, ela sempre vai falar que o bailarino ele tem que estar sempre aprendendo com o seu corpo. Aprendendo e reaprendendo. Isso aqui é uma frase que eu peguei do Mundo Bailarinístico, que é um site que tem praticamente tudo sobre balé, é onde eu tiro a referência, onde eu estudo, e eu peguei lá uma frase da Vaganova. Vou ler aqui. Olhe ao redor, tudo está crescendo, tudo está se movendo para frente. Portanto, eu recomendo, mantenha-se em contato com a vida e com a arte. Então, essa frase da Vaganova, ela é muito inspirativa, tanto para a pessoa que gosta de arte, como também para o bailarino que ele pratica arte. Ela acredita que a arte não é só a gente contemplar, ver ou praticar, é vida. Então, o que é interessante ela falar sobre a vida e a arte, que não tem essa dissociação, é uma só. Ai, adorei. Obrigada, gente. Obrigada por me escutar. Menina, olha as coxas do homem como fica. Eu queria fazer balé para ficar com as coxas assim, gente. Olha, dá para ver que até as coxas da mulher ela é mais musculosa do que a do homem. Aqui ele tá com uma camisa, não dá para ver muito, mas as costas da mulher é muito mais musculosa do que a do homem. No balé, o glúteo do homem fica mais acentuado do que o da mulher. É como você disse, né? Ele molda, né, a estrutura corporal da pessoa, né? Porque, como você mostrou as linhas, é todo um trabalho, né? Então, você, obviamente, fica com a estrutura corporal diferente. Porque fica tão rígido. Quando o bailarino ele é profissional, ele leva ali como um trabalho, como uma profissão. Não é esporádico. 3 dias na semana, 2 dias na semana. Sim, todos os dias.
E tem bailarinos que passam mais de 8 horas treinando na escola e vive o balé. Então, até a postura muda. E balé como profissão é completamente diferente, até no espetáculo. O espetáculo vai começar de 8 horas da noite. O bailarino tem que ir lá, pelo menos meio-dia, tem que estar lá no local onde vai ser o espetáculo. Ele tem que passar a dança novamente, tem que saber o espaço onde ele está, tem que fazer cabelo, maquiagem, que é uma parte que demora. É todo um processo, né? É todo um processo. Eu acho que você arrasou. Obrigada pelo convite. E eu espero que seus alunos gostem do vídeo, espero que eles se interessem pela dança, independente da modalidade, que eles pratiquem ou dança ou algum esporte, ainda mais nesse tempo de pandemia. A gente precisa motivar através do corpo, que a gente sente o corpo, a gente vive em carne, então a gente precisa fazer essa atividade física, qualquer que seja, para também se manter motivado. Verdade. E muito bem. Se quem gostou do balé, né, que seja de inspiração para ir buscar essa modalidade de dança. Eu gosto muito, bastante, então não posso falar muito, senão eu vou acabar querendo que vocês vão façam uma inscrição em balé clássico, que eu gosto bastante. Motivem não só as meninas, como também os meninos. Por curiosidade, se os meninos quiserem assim pesquisar, querer saber, no século 17, homens já dançavam balé, já faziam essa prática da dança. Era pouco, mas já dançavam. Da mesma forma que acontece no balé, o preconceito com homens, no futebol acontece com as mulheres. Com certeza. Com luta, qualquer arte marcial que a mulher quiser praticar, também existe também esse certo preconceito. Verdade. O importante é a gente ser feliz, a gente gostar do que está fazendo, né? E não ligar muito para a opinião dos outros. E ter conhecimento, né, gente? Não necessariamente precisa, como a gente já falou, vocês fazerem, mas fazer qualquer tipo de atividade física, como a gente está parado em casa, é muito importante, né, para vocês. Tchau, gente. Até mais. Quebre as pernas.